Kim Isaac só queria viver mais um pouco, mas o destino foi cruel, implacável. Uma doença misteriosa e incurável marcou seu nome na história, e os médicos deram a sentença de 6 meses de vida. Desesperado, ele vagava sem rumo, se perguntando por que a vida era tão injusta com ele afinal. E olha só, no mesmo dia em que recebeu a pior notícia do resto da sua vida, ele também ganhou na loteria, mas o que parecia um golpe de sorte se tornou um pesadelo. Ele implorou por uma segunda chance, conseguiu, só que não da forma que ele esperava. Isaac renasceu como um esqueleto, agora no corpo de um morto-vivo. Ele não tem outra escolha senão lutar de monstros sanguíneos a deuses traiçoeiros. Ele estará disposto a tudo para recuperar o que perdeu. E se eles acham que vão enganá-lo de novo, estão muito enganados. A vingança contra os deuses começa agora. A parada toda começa com o cara, um mó desesperado, dizendo que precisa viver mais um pouco, você tá ligado? Aí descobrimos que o nome dele é Kim Isaac e que ele pegou uma doença esquisitíssimas, daquelas que ninguém nunca viu. Os médicos estão tipo, mano, nunca rolou isso antes. A parada é tão rara que vão dar o nome dele. A cena corta pra Kim Isaac recebendo a bomba, a notícia de que a vida dele está por um fio, segurando o exame, como se fosse a última coisa que ele possa fazer. E a real é que ele só tem 6 míseros meses de vida, no máximo. Ele fica parado no meio da rua, naquela mó bad vibes, e todo mundo trombando nele, sem dó nem piedade. Aí ele começa a gritar, dizendo que não pode ser assim que a história da vida dele acaba. Todo mundo ao redor começa a se ligar que tem alguma coisa sinistra rolando com aquele cara. Kim Isaac começa a pensar que passou a vida inteira ralando, que nem uma formiguinha, e quando a vida estava começando a melhorar, vem essa paulada. O sinal fecha e os carros começam a buzinar que nem doidos, mas ele continua lá, paradão. Um cara grita pra ele sair da rua, extremamente preocupado, e dá um empurrão nele. Kim Isaac cai de joelhos no chão, naquela tremenda depressão, coitado. Ele começa a se lamentar que só tem mais 6 meses de vida, achando tudo uma tremenda injustiça, principalmente porque no mesmo dia ele tinha ganhado o prêmio máximo da loteria. Ele começa a chorar, agarrando o bilhete da loteria e gritando, implorando para alguém salvar ele da morte. Só que de repente ele se liga que, apesar de ter dito que faria qualquer coisa para viver, ele não queria virar aquilo. Do nada, uns monstros começam a correr na direção dele. Ele se vira segurando a espada com tremenda força e com um golpe só destrói as criaturas em pedaços. Decidido a acabar com todos eles, o sangue começa a escorrer da espada dele. Aí ele ouve uns passos tremendamente pesados, parecendo terremoto, e se vira para ver um bicho gigantesco que estende as mãos na direção dele. Ele pula pro alto para mirar o golpe. Agora, olhando de cima para baixo, ele começa a sorrir, dizendo que finalmente vai acabar com isso. Ele grita, mandando o monstro morrer, enquanto corta a cabeça dele fora, no maior estilo herói de anime. Ele começa a dizer que aqueles ali foram os últimos, e com isso toda a força rebelde foi eliminada. Agora ele provavelmente vai estar livre. Depois de reencarnar como esqueleto, a classe mais baixa de um monstro invocado, ele evolui para um Lich, uma criatura morta-viva, e trouxe a prosperidade pro povo demônio, que estava quase sumindo do mapa. Ele pode não ter cabelo agora, mas pelo menos virou um rei demônio extremamente forte, overpowered. Só que os monstros não conseguem falar o nome dele direito, e ficam chamando ele de Isaac, em vez de Isaac, mesmo depois dele ter corrigido várias vezes. Só que os monstros não conseguem falar. E olha só, para esses manéis que não conseguem nem falar o nome dele direito, é tchau e bênção. Eles perguntam para onde ele tá indo, e ele responde que vai cobrar o que é dele por direito. O objetivo final dele é poder comer, sentir dor de novo, virar humano de novo, para fazer as paradas que ele quiser, até cagar, e sentir outros prazeres, meus caros, se é que me entendem, né? Porque ele não tem mais aquilo, ou será que tem? A cena muda novamente para um lugar super iluminado, o oposto de onde ele estava antes. A gente vê a cabeça do monstro jogada no chão e vários deuses olhando a situação com cara de preocupado. Só que a Isaac tá sorrindo. Aquele é o reino divino, onde os deuses ficam sentados nos tronos deles. Ele fala que eliminou todas as facções que desafiavam os deuses e esperava que eles não tenham esquecido a promessa, de acordo com o contrato. Agora eles têm que transformar ele num humano. Os deuses começam a cochichar entre si, mó surpresa, porque achavam que isso ia demorar pelo menos uns 500 anos. Eles ficam se perguntando que tipo de maluco aquele cara é. E a real é que aquela missão foi dada pelos chefões como um plano de fazer ele trabalhar de graça e morrer durante o processo.
acesso. Mas Isaac tá vivo, ouvindo tudo. E ele pergunta por que aqueles caras estão enrolando tanto. Eles prometeram transformar ele em um humano novamente, se ele fizesse a parte dele do combinado. E ele fez tudo certinho e em tempo recorde. Um dos deuses tenta dar um migué, pedindo pra ele fazer mais uma coisinha. O Isaac fica tremendamente pistola, grilado, perguntando se eles acham que ele é idiota. Ele fecha a cara e pergunta se eles estão tentando enganar ele. Ele vai cobrar o que é dele por direito, sendo deuses ou não. Ele grita perguntando se eles fizeram ele passar por tudo aquilo, sem nem ter como transformar ele em humano desde o começo. Os deuses admitem na maior cara de pau que ele sacou aquela parada e que por esse motivo eles eram contra a ideia desde o começo. Isaac pergunta se é tudo isso que eles têm para dizer para ele. Depois de tudo, como ele foi invocado por uma arte proibida, ele tá fora das leis da natureza, o que faz ele ser imortal. Ele não pode morrer, velho, porque é um morto-vivo, sacou? As habilidades dele são uma ameaça até pro reino divino. Se eles não podem transformar ele em humano, então eles não servem mais pra nada. Os deuses imploram por mais tempo, dizendo que se ele fizer mais coisinhas pra eles, talvez eles consigam cumprir a promessa. Só que Isaac não tá nem aí. Eles falharam e ele não vai dar mais segunda chance. Agora, eles vão pagar por tudo que fizeram ele passar em suas 2 vidas. E olha só, agora chegou a hora daqueles deuses mequetrefes virarem esqueletos igual ele, dando aquela risadinha macabra. Ele começa a carregar uma bomba espiritual. Os deuses gritam tremendamente desesperados ao verem aquela tremenda aura emanando do corpo dele, o melhor esqueleto. Agora formam uma bolinha roxa na mão dele. Isaac continua rindo, achando que vai ter a vingança dele, mas a esfera some do nada. Ele fica sem entender nada, percebendo que a mana dele tá sumindo e que ele não conseguia mais se mexer. Um dos deuses fala que não adiantou nada. O feitiço chamado Banimento do Desastre foi ativado, a arte sagrada mais poderosa, usada para selar desastres que nem ele. Isaac se liga que eles escreveram Isaac no feitiço, em vez de King Isaac, ou seja, o nome registrado estava completamente errado. Um dos deuses pergunta como um demônio ousou desafiar um deus e que ele deveria viver como um inseto que é. O Isaac agora fica tremendamente irritado e fala que eles poderiam ter escolhido um inseto bem bonitinho e poderoso, tipo uma lagarta peluda ou algo do tipo. Olha só quem fala de cabelo, um cara que não tem nenhum pra contar a história. Aquele deus continua zombando dele. Aparentemente aquele cara é obcecado por ter cabelo, mas ele não passa de uma criatura inferior, um inseto repugnante. De repente o corpo de Isaac começa a brilhar forte e ele começa a rir e fala que os deuses nunca deveriam ter revelado os planos deles tão cedo. Ele prefere explodir do que virar um fantoche deles de novo. Os deuses gritam pra ele parar, mas Isaac só responde para esses filhos de uma fruta morrerem de uma só vez. Aí ele simplesmente se autodestrói no meio daquele salão, soltando uma explosão de energia e arco-íris para todo lado. A explosão é tão forte que dá pra ver de fora da torre gigante dos deuses. Nenhum dos deuses parece ter morrido, mas eles ficaram se perguntando se Isaac ficou doido de se explodir ali do nada. Eles discutem se o feitiço funcionou sim ou não, mesmo transformando ele num inseto. Um dos deuses chega perto e confirma que o feitiço foi ativado, selando completamente a aura dele. Agora, com aquele rei demônio patético fora do caminho, eles podem recuperar os poderes deles, definitivamente. Eles vão ficar mais fortes. Sempre que um rei demônio some, os deuses ficam mais fortes. Só que eles não podem baixar a guarda, porque não sabem quando vai aparecer outro nível desastre como esse. Eles decidem então criar um servo perfeito, um santo no mundo dos humanos, e acabar com todos os demônios que sobraram. Um dos deuses pergunta pro outro se tá bem, já que ele vai gastar muito dos seus poderes. O outro diz pra ele não se preocupar, tá de boa, só pra relaxar. É só escolher uma alma boa pra colocar no corpo do santo, enquanto aquele rei demônio vai ser torturado como um inseto pra sempre. Aí a gente ouve os pensamentos da King Isaac. Agora ele parece que pirou na batatinha. Ele mal consegue acreditar que talvez tenha ficado burro de tanto tempo sendo um esqueleto sem cérebro, sem cabelos e sem aquilo lá. Mas por outra razão, tudo parece ser tão brilhante. Ele tenta cobrir os olhos com as mãos, mas quando levanta, se liga que os dedos dele são curtinhos e bem gordinhos. Ele fica chocado, se perguntando se esse corpo é humano. Será que o desejo dele foi realizado? Talvez os deuses tenham errado no selamento, não? Uma enfermeira chega bem perto, chamando ele de santo, e avisa que ele abriu os olhos. Outro enfermeiro fala que era melhor ele ter continuado dormindo. Isaac começa a se perguntar se eles são babás dele e se ele virou uma
uma espécie de humano mesmo. Será que o seu sonho foi realizado? A enfermeira fala que não tem jeito, mas que sente meio culpada, tadinha. Só que eles têm que fazer o trabalho deles. Mesmo ele tendo acabado de acordar, precisa dormir de novo, pra sempre. Lascou, o cara acabou de nascer e agora vai pra vala. Ele se liga que eles estão segurando uma garrafa de veneno e fica tremendamente preocupado, pensando se depois de ter morrido por 3 vezes, ele vai ter que morrer de novo no seu primeiro dia de vida. Era 6 meses, agora passou pra um dia, você tá doido? Um enfermeiro pede desculpa de novo por um moleque antes de tentar fazer o bebê beber o líquido, entendeu? Beber o líquido? Isaac desvia pro lado esquerdo e elas tentam de novo e ele desvia pro lado direito. Elas insistem mais uma vez. Ele levanta a mão pra parar elas e pergunta se elas estão de sacanagem. Ele finalmente virou o humano que ele tanto queria e tanto lutou, e não tem a menor chance de beber algo tão suspeito. Mas ele também se pergunta como ele virou humano de novo. Elas pedem pra ele comer logo, beber tudo, que nem um bebê, e dormir pra sempre. Chamando ele de Lord Isaac. Isaac fica tremendamente surpreso e se pergunta se chamaram ele de Lord Isaac, mas aquele ali parece que é só uma pronúncia, ou será o nome verdadeiro dele. Aí uma das babás enfia a mamadeira na boca dele e agora lascou. Ele tá numa tremenda enrascada, meus queridos. Ele começa a tremer na base, enquanto elas se perguntam por que diabos um bebê é tão forte. Aparentemente aquele veneno tem gosto de suco de vegetais. O gosto é horrível. Será que é assim que ele vai morrer, mesmo tendo virado humano? A visão dele começa a ficar embaçada e turva, e ele sente algo estranho entrando no corpo dele. Aí agora a gente percebe que tá no Império Sagrado de Ela, no Templo Central do Oeste. Um cara tá andando despreocupado, sorrindo sinistramente, falando que o bebê deve estar indo pro Beleléu naquele exato momento. Outra pessoa começa a dizer que aquele bicho parece bem animado, né não? Aí a gente conhece o imperador do Império Sagrado, Alexandre Hatfela. Aquele bispo cumprimenta ele e Alexandre pergunta qual o motivo da visita. O bispo responde que veio saudar o santo somente. Alexandre fala que ele faz parecer um fardo e começa a dizer que ele tem que estar presente por causa do santo, mas se pergunta se não vai dar problema se algo der errado de novo, depois que o último candidato a santo foi pro Beleléu também. Aparentemente eles já estão acostumados a mandarem os santos pra vala. Aí de repente ele ouve alguém gritando e o Alexandre fica agora preocupado e o bispo começa a sorrir. Todo mundo corre pra ver o que tá rolando com o jovem mestre. Uma das babás começa a explicar que tudo parece sinistramente aterrorizante. O Alexandre teme o pior, mas em vez disso ela só fala que o bebê tá adorável, com a barriga tremendamente redonda e fofo, olha só. O bispo fica preocupado. Isso aparentemente é impossível. Ele tá vivo mesmo depois de ter bebido tanto daquela parada. Aquele veneno era pra ser tiro e queda, porque não era só um suco de vegetais. Vemos num flashback de algum tempo atrás, Isaac tava ligado no que tava entrando no corpo dele. Aquele ali era uma espécie de veneno sagrado, um veneno destruidor, que acaba com o poder sagrado dos padres. Só que não faz efeito na hora, mas como é um veneno, vai se acumulando no corpo e vira letal em grande quantidade. Só que aquele veneno era feito de mana de demônios, então para um antigo rei demônio era a coisa perfeita dar algo de mana. Para um demônio é maravilhoso, ele vai comer tudo, que nem comida de bebê. Ele então começa a gritar e obviamente não consegue fazer nada além de gugu dadá. Só sai um sonho, mas ele quer mais daquela mamadeira. As babás começam a entender o que ele quer. Uma delas comenta que o veneno, ou melhor, suco de mana de monstros, não vai mostrar aqueles efeitos na hora, e é pra eles continuarem dando. Isaac fica tremendamente satisfeito e concorda que é pra elas darem mais suco de demônio pra ele. Afinal, aquele ali é perfeito pra ele absorver mais mana e ficar mais forte o mais rápido possível. Ele não sabe quem fez isso ou quem mandou fazer isso, mas tá tremendamente impressionado. Agora ele entende o que ele tem que fazer a partir de agora. Ele fecha os olhos e decide entrar no mundo além da mente consciente, chamado de mundo inconsciente. No lugar mais profundo desse mundo, ele vai criar um núcleo de mana. Chegando num lugar seguro, ele fala que agora pode se concentrar e a gente vê um órgão na mão dele. Ele fala que precisa colocar mana absorvida no núcleo para usar magia no futuro, mas porém ele precisa de um núcleo primeiro, então ele tem que se preparar. Aí ele começa a sofrer uma espécie de explosão de mana, mas se surpreende com algo perguntando o que é. A mana basicamente deveria ser de uma das 3 cores primárias, mas por algum motivo desconhecido a dele é branca. Só que a cor não é um problema, meu caro. Como tanto poder pode estar presente num núcleo tão pequeno que nem tá pronto ainda, olha só, mas tremendamente sorridente.
verdade. A parada aparentemente está superando expectativas. Aqueles deuses, naturalmente ou tragicamente, criaram um mestiço de santo com demônio, certeza. Enquanto caminha em direção ao núcleo, através da aura. Chegando mais próximo do núcleo, ele fica pensando quantas bênçãos foram criadas nesse corpo novo. E que se ele crescer desse jeito, pode virar um monstro muito mais forte e maior do que foi na vida passada. Agora observamos ele escrevendo as palavras, ou o nome, Isaac, no núcleo dele. E sobreviver logo embaixo, falando que esse vai ser o maior desejo dele, não importa o que aconteça. Ele quer sobreviver. E os outros dois feitiços foram herdados nesse corpo. Então, mesmo que ele seja o antigo rei demônio, ele vai aproveitar ao máximo essa parada. As babás se perguntam se ele morreu. A mulher fala pra checar ele, mas Isaac levanta o dedo e fala que não morreu ainda. A Isaac começa a falar gaga, gugu dadá, pedindo mais mamadeira, mais forte agora. A cena troca e volta pro presente. O Alexandre fala que é um alívio, que não aconteceu nada de ruim com o garoto. A Isaac olha pro bispo, tá com a cara bem horrorizada e se pergunta por que ele tá com essa cara, falando que talvez tenha comido demais. Mas não importa o que aconteça, ele não pode dar motivo para suspeitas. Então, naturalmente, o que ele precisa fazer é apenas sorrir. E é isso que ele começa a fazer pro bispo. O bispo agora fica com medo. Qual é desse bebê? Já que ele deveria estar tossindo sangue, no mínimo. Mas ele tá rindo da cara dele. Ele começa a ficar bravo, mas ainda tremendamente preocupado. Uns dias antes, um flashback na igreja, um cara tá falando que quem virar santo vai dominar todo aquele império. O que é uma piada, naturalmente. E por isso que estão declarando um dos filhos como santo. E as famílias nobres chatas estão atrapalhando tudo. A gente vê o bispo falando pra ele não se preocupar, estão cuidando dos outros candidatos a santo. O cara fala que bom, e diz que ouviu um boato que um candidato a santo apareceu na casa Exua. Ele quase quebra o copo e fala que a parada é extremamente ruim, porque a casa Exua é a mão direita do império. O bispo fala que não tem jeito, e o cara joga o copo no chão com tremenda brutalidade, falando que ele já deveria ter morrido antes de chegar lá, e que só precisa que ele vá checar o corpo. Aí o cara fala que o santo só pode vir da casa dele, a casa Bari. A gente conhece o cardeal Henry Bari, e chefe da casa Bari. O bispo fala que avisaram ele que o bebê ia morrer. Então por que ele estava vivo ainda? Isso não pode continuar assim, senão algumas cabeças vão rolar. O Alexandre fala que é bem interessante, que o cabelo dele é igual ao do fundador do Império Sagrado. O Isaac olha pra ele e agora percebe que ele é o imperador. E o Alexandre fala que ele parece mais perto de Deus do que do Papa, e que ele deve ser candidato a santo. Isaac, tremendamente surpreso que esse bebê é o candidato a santo, o bispo percebe que o imperador está começando a gostar da criança e não pode deixar isso acontecer de jeito nenhum. Ele diz que quer examinar a criança. O Alexandre pergunta por quê. O bispo fala que tem alguma coisa estranha com aquele moleque. Não tem como um bebê beber aquele tanto de suco e comer tudo aquilo de vegetais. Mas será que tem alguma coisa de estranho com um candidato a santo comendo comida de monge? O Isaac fica deprimido. Afinal, um rei demônio virou candidato a santo e o Alexandre o Grande fala que só vão poder seguir em frente quando alguém da casa Exua chegar. Aí, o nosso gratão solta um arroto demoníaco e se liga que pode ter errado a mão naquele arroto. Ele olha em volta perguntando se foi pego, enquanto o bispo tá colocando a mão perto do Isaac, chamando Alexandre, falando que sentiu a energia demoníaca da criança. O nosso garoto, Isaac, pensa que o cara sacou a parada e fica tremendamente preocupado também. O bispo fala que a criança pode ser um tipo de falso candidato, carregando mana demoníaca, e precisa de um inquisidor para investigar ele na hora. Aquele bispo mequetrefe continua dizendo para ninguém se preocupar, afinal, o Papa já escolheu a criança da casa Raberi como santo. Mas Alexandre, naturalmente, fala que ele escolheu um da própria casa dele e que isso é sem vergonha. Agora Isaac entende por que estão tentando se livrar dele. O bispo pega ele da cama, falando que vai ordenar ao padre a trazer um inquisidor. Mas Alexandre estende a mão, falando que ele pode esperar, vendo que a casa Exua é aliada da família imperial e que sugere que a reavaliem a criança em outra data. O bispo entende, né? Já que o Papa falou que só ia fazer uma cerimônia do príncipe herdeiro depois que escolherem o santo. Alexandre agora percebe as reais intenções dele de recusar a reconhecer o filho dele, a não ser que concorde com a escolha dele para o santo, e pergunta se é essa a intenção da igreja sagrada. Mas nosso querido bebê pensa que não quer continuar como candidato a santo, porque é tremendamente arriscado. Afinal, a identidade dele pode ser revelada
espada a qualquer momento. O bispo continua a dizer que, caso contrário, não podem examinar a criança com a arte santa de exorcismo. Isaac aperta a mamadeira e o bispo fala que se for humano, não vai se machucar, mas se for um demônio, vai ser exterminado na hora. Só que ele leva a mamadeira direto na cara, a ponto de um dente cair. E nosso meninão só fica sorrindo maliciosamente, falando gugu dadá. Mas na sua cabeça, ele tá chamando aquele cara de filho da fruta, falando que vai jogar esse jogo dele até o final. O bispo, sem entender nada, se pergunta como a mamadeira pode ser tão poderosa. Os outros falam que a luz pode ser poder sagrado e que ele é um santo de verdade. O bispo sabe e sente o poder sagrado dele, mas é um poder bem diferente. Isaac começa a encher a mamadeira de mana de novo e levantando um segundo golpe na cara dele bem forte e perguntando o que ele vai fazer a respeito disso. E ele continua batendo naquele cara sem parar. O bispo sente que é mana e Alexandre parece tremendamente feliz com isso. Isaac pensa que vai deixar a mamadeira mais forte com magia de fortalecimento e vai dar um golpe final, fingindo ser um bebê inocente. O bispo cai de joelhos e todos falam que ele tá admirando o poder sagrado dele. Mas Isaac, de sagrado não tem nada, e pergunta qual a sensação, porque sempre que usa mana, sente um pouco de poder sagrado. É como se eles não pudessem ser usados juntos. Provavelmente deve ser por causa daquela mana branca. O bispo pega a mamadeira e impede e joga a mamadeira no chão, falando que o bebê é herege e que devem usar a arte santa de exorcismo. O bebê chama ele de sujo e fala que não ia tão longe assim, mas tudo bem. Ele enfia a mão na roupa do bispo e puxa alguma coisa de lá, falando que ele tinha escondido algo bem interessante, e a gente vê uma mão demoníaca. O bispo, tremendamente surpreso, começa a explicar que é um demônio de alta patente selado, um totem. É um artefato que usa características dos demônios, que comem cadáveres de outros demônios para absorver a mana deles, e ele estava guardado para usar contra demônios. Mas ele se pergunta como aquele garoto soube do totem, enquanto a gente vê ele sorrindo. Isaac joga o totem para longe do bispo, falando para ele prestar atenção, afinal a culpa é dele por ter tentado mexer com ele. Aquela mão começa a soltar mais energia demoníaca. Isaac fala que essa é a consequência e estala os dedos, fazendo um monstro demoníaco começar a se formar a partir da mão. Todo mundo começa a gritar. Isaac fala: isso é exclusivamente para você, isso é tudo que você merece, seu humano desprezível, imundo. Alexandre pergunta o que ele tá fazendo, afinal ele conseguiu deixar um demônio solto no templo? Será que ele ficou doido? Mas o bispo naturalmente pergunta se ele viu, falando que o bebê tava carregando pelo totem, mas Alexandre discorda, afinal aquele totem é só um objeto para selar uma besta demoníaca, então como aquela coisa voltou à vida? Aí ele ordena que protejam o senhor, demônio e o bispo, e os outros concordam, correndo e tirando Isaac das mãos dele. O bispo, tremendamente confuso, começa a se perguntar como isso é possível, enquanto Isaac ri dele. Agora, essa é a primeira vitória de nosso bebê, afinal ele quer ver o quão bom aquele bispo é. Enquanto levantam as espadas pro demônio, o demônio só fala que precisam matar o santo, até explodir, fazendo Isaac ficar tremendamente confuso. Enquanto começa a voar na direção dele, os homens correm para proteger ele, dizendo que precisam proteger o jovem senhor. Isaac se pergunta o que está acontecendo com ele. Ele salvou a vida dele? Então por que estão atacando ele? Mas tá tudo bem. Os paladinos podem proteger ele, mas um deles cai na hora. Ele se pergunta se aquele paladino, se é paladino, enquanto o demônio fala que vai matar o santo e salvar o rei. O nosso bebezão pensa que precisa subjugar ele primeiro. Ninguém pode perceber que ele tá usando magia. Enquanto o demônio voa, ele começa a perceber por que estão tentando matar ele, sendo que ele revitalizou o demônio e os olhos começaram a brilhar vermelho, e ele solta uma intenção de matar horripilante, falando que o demônio é burro de não reconhecer seu líder. Agora o demônio reconheceu ele como o rei esqueleto e se pergunta o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, Isaac solta uma aura dourada, cegando todo mundo. O demônio, sendo desintegrado, levanta suas mãos para cima e grita, voando para fora. Todo mundo fala que a fera demoníaca tá fugindo e que era o poder sagrado do jovem senhor. Expulsou aquele demônio da sala e todos começam a rir ali. Mas nosso bebê ainda fica confuso, olhando para as mãos e se perguntando o que era aquilo. Por que ele tem poder sagrado agora? E como que ele tá usando isso? Mas, naturalmente, ele ficou sem mana. Afinal, o corpo dele transforma a mana em poder sagrado. Como que ele vai conseguir acumular isso? Sendo que o Império Sagrado tá sem mana. Mas o bispo manda soltarem ele e chama todo mundo de tolos. Afinal, aquele bebê é um herege, usando poderes demoníacos
Como? Como aquele maldito ousou entrar no Império Sagrado? O bispo implora, falando que vai provar isso ao descobrir a verdadeira identidade com o exorcismo. Alexandre fala pro bispo que já deu. Afinal, ele tá acusando um candidato a santo e soltou um demônio diante dos cavaleiros. Isso ele não vai deixar passar em branco, não. Mas o bispo continua dizendo que se o imperador tá suspeitando, vão descobrir quem é o infiltrado. A igreja pode se dar mal, mesmo que tenha que morrer. Ele precisa salvar a família dele e matar o candidato a santo da casa Exua. O velhote invoca uma besta, lobo, com um círculo mágico e corre na direção de Isaac. Mas Isaac suspira, falando que aquele bispo tá mostrando a sua verdadeira face e se pergunta se ele acha que pode matar ele. Mas esquece que ele tá sem mana. Um ataque azul vem do lado, atingindo a garganta do bispo. Um homem pergunta como ousam tocar na linhagem de Exua. Aqueles caras ali são os cavaleiros de Exua, e esse é o 7º filho da casa Exua, Hilai Exua. Hilai fala para executarem o bispo na hora. Isaac pensa sobre o nome Exua, falando que já ouviu esse nome um dia antes. Hilai fala para todos mostrarem educação, enquanto todos se curvam diante de Isaac Exua, pedindo desculpa para Isaac por estarem atrasados. Isaac fala que são melhores que os cavaleiros. Hilai fala que não é muito, mas trouxeram um presente. Um bebê pensa que é ouro, mas é uma figura do rei demônio sendo decapitado. Isaac fica sem acreditar que fizeram um brinquedo de mau gosto com a figura dele. Olha só, eles têm até um onde o rei esqueleto está sendo queimado até a morte, e outro onde a santa está esmagando a cabeça do rei demônio. Todo mundo ali acha aquele bebê extremamente fofo, enquanto Isaac chora. Como é que ele pode renascer numa casa de doidos assim, onde odeiam ele? Ele pensa de novo, dizendo que o nome Exua e lembra que é a geração da santa que veio para acabar com ele, e que todo santo que veio para lutar contra ele tinha o nome Exua. Ele fala que não é um candidato a santo, ele é da família dos santos, e se pergunta quais erros cometeu na vida passada. Eu acho que quem errou foi aqueles deuses, né? Afinal, criaram um cara para matar os demônios, só que o cara que vai matar os demônios é o próprio demônio. Caramba! Aquele bispo ainda não morreu. Ele grita dizendo que a culpa toda é dos Exua, e um deles fala para ele se acalmar. Ele fala que sabia que eram bastardos hereges e pergunta de onde trouxeram aquela criatura, enquanto planeja descobrir a identidade da coisa. Hilai agarra a lâmina, enquanto o bispo continua gritando que estão insanos e jura acabar com a linhagem Exua. Mas antes que terminasse de falar todas as baboseiras, a garganta é cortada e ele cai de joelhos. O Hilai fala que ele é grato pela Exua ter poupado o pescoço dele. A Isaac fala que é útil e cortou a garganta dele só porque insultou a família. Aquele cara tem uma tremenda confiança para enfrentar a igreja sagrada. Todo mundo começa a consolar o nosso bebê, falando que viu algo terrível e que agora só devem prestar atenção nas coisas boas. Todo mundo ali é doido e lembra que a fé azul sempre foi forte, e os subordinados ficavam em pânico quando viam aquela aura azul. Imagina só se alguém fizesse um brinquedo com o seu corpo e começasse a quebrar ele bem na sua frente. É isso que ele viu. Os caras começaram a quebrar os brinquedos na frente dele, enquanto ele suplicava em pensamento para eles pararem e pedia desculpa por não ter levado a sério os avisos dos subordinados na vida passada. O Alexandre começa a dizer que eles têm uma dívida e pergunta a Hilai se gostaria de dizer para o chefe da casa que o Palácio Imperial deseja criar o garoto. Mas Hilai fala que estão brincando com Isaac, e o Isaac tá feliz porque está sendo recrutado. Alexandre continua dizendo que o Império Sagrado vai mirar no garoto e que sabe disso. Mesmo sendo verdade que Exua é poderoso, não sabe se a fé azul tem o necessário para proteger esta criança. Hilai começa a ficar irritado, mas a Isaac se pergunta o que estão bebendo. Alexandre fala que o Papa vai desaprovar o garoto na hora. Afinal, a cor do cabelo dele simboliza os ancestrais. Além disso, o rei demônio está atrás dele. Mas o nosso garoto sabe que ele é o rei demônio e porque ele mesmo estaria atrás dele. Hilai gostaria de pedir desculpas, mas a criança é da linhagem Exua, então deve ser criada ali mesmo. Afinal, aquele rei demônio foi um ser implacável, que não poderia ser subestimado nunca. E nunca foi derrotado por nenhuma santa, pois nunca matou elas. Mas a última santa, Melissa, era extremamente forte, e o fato de ser um candidato a santo nascido da família dos santos, sendo descendente direto de Melissa, faz com que se pergunte por que a vida dele é assim. E se a gente se perguntar o que é uma santa, é algo que os deuses criaram quando perderam para o rei demônio, porque queriam vencer e criaram uma arma com esforços para destruir todo o mal. Um leão que empunhou a luz sagrada é a maior luz do Império Sagrado. Afinal, o poder de um santo é muito forte. As pessoas acham que o rei
rei esqueleto já viu os últimos dias. Porém, não é bom fazer isso, porque se eles morrerem, o poder volta para os deuses, que podem enviar uma versão melhorada. A última Santa Melissa era extremamente forte. Ela não acreditava que é ancestral dele. O Hilai fala que os santos vivem para destruir o rei demônio e que Exua gera esses candidatos e executa a própria vontade dos deuses orgulhosamente, porque esse é o dever deles e que eles têm a capacidade de proteger essa criança. Um dos membros da Fé Azul começa a dizer que ele está certo e que o rei esqueleto consumiu todos, mas a Isaac fala que não matou nenhum e que um dia foram banidos para um labirinto porque o rei demônio achava que não era bom o suficiente para lutar. Eli continua dizendo que ouviu algumas histórias e não importa se é amaldiçoado ou não, mas Isaac não concorda. Eli está tremendamente feliz, já que nasceu e eles só querem uma coisa, que não cresça como um rei demônio. O Alexandre diz para considerarem de novo e que faz 150 anos desde que o rei demônio foi selado. O garoto não entende. Será que faz tanto tempo assim? Melissa deve ter morrido há 50 anos atrás, quando lutaram. Mas será que os demônios ficaram mais poderosos? E o santo? Será que é um ativo para o império? Então significa que aquele garoto é extremamente importante para o Palácio Imperial. E além disso, não tem nenhum santo em Exua, já que faz um ano que a santa deu à luz e sumiu com o pai. Ele fica tremendamente surpreso ao descobrir que a mãe era santa. Hilai diz que é verdade. A matriarca está viva e Exua pode proteger aquele garoto. O nosso bebê, Isaac, está surpreso com a surpresa do seu caminho e não pode ficar mais surpreso do que ao descobrir que a mãe dele era aquela santa. Ele percebe isso porque Alexandre fala que Melissa está fora, destruindo demônios, e Hilai fala que voltará em breve, já que a matriarca está esperando o neto. Isaac acha que tem 200 anos. Será que ela ainda está viva? Os santos ainda vivem muitos anos. Alexandre percebe que o garoto parece bem estranho. Será que ele tá bem? Hilai acha que tá bem, mas provavelmente ele ficou em pânico ao descobrir que os inimigos ainda estão vivos. Se Melissa descobrir, será morto. Ele agarrou o dedo de Alexandre, percebendo o que precisava fazer para sobreviver, e fala que quer ir com ele. Alexandre fica bem feliz, falando que sim. Hilai saca na hora que ele também tá querendo ir com ele, mas talvez ele só esteja sendo um pouco grudento. Alexandre diz que o Palácio Imperial pode dar um monte de coisa pro jovem Lorde e que eles podem ser úteis. Tipo, eles manjam de fazer santo, mas não de criar um santo, ou seja, um homem santo. Ele fala que aquela criança vai virar um cavaleiro exorcista e que vai acabar com o mal. E a família Exua manda nos maiores cavaleiros exorcistas existentes. Ele é o primeiro santo. Então o Palácio Imperial também não tem experiência com isso e começa a puxar ele de um lado para o outro. Enquanto todo mundo fala, devem permanecer calmos ou vão rasgar ele no meio. Isaac só quer ir para o Palácio Imperial porque não quer morrer. Quando olha para Alexandre, vê uma luz brilhante e reagem à origem da sobrevivência. E essa luz está vindo dele desde o começo. Isso significa que as chances dele sobreviver com ele são as mais altas e ele não pode perder essa chance. A luz começa a brilhar cada vez mais, o que deixa Isaac tremendamente surpreso. Mas então trocamos de cena, onde o bispo implora, falando que é inocente e que a criança usou mana e naturalmente deve ser cria de demônios. E ele tá de joelhos na frente de uns caras usando mantos. Um dos caras fala que o poder sagrado vem dos deuses, perguntando se ele tá falando que os deuses deram poder sagrado para um demônio, mas o bispo diz que era mana, perguntando se poderia confundir os dois. O cara aqui diz que a cidade sagrada não gosta do tom dele e corta a garganta dele, mas dessa vez de uma forma que ele não poderá voltar mais. Enquanto o sangue quente voa, o cara diz que isso foi blasfêmia. Um dos homens pergunta se vão montar uma equipe de assassinato, mas o outro fala que não precisa disso, porque o imperador vai querer levar a criança e vão ter chances no Palácio Imperial, e ele definitivamente não vai sobreviver. Então, nosso moleque acorda, meio grog ainda, e percebe que tá um dia extremamente ensolarado, e a movimentação ali, aparentemente ele tá numa carroça, indo em direção a Exua, sendo escoltado por vários cavaleiros. Mas por quê? Alguns dias atrás, ele se lembra daquela luz. O que é aquela luz? Extremamente forte. Enquanto aquele cara dizia que Exua é um bom lugar para criar uma criança. Aquela casa de Exua é uma casa que aparentemente armazena núcleos de mana e também corpos demoníacos. Será que aquela é a origem da sobrevivente? Será que faz parte de toda essa luz? Mas a coisa mais preciosa que eles têm é o corpo do rei esqueleto. Como assim, velho? O corpo dele tá ali? Será que tá com ele? Ele aperta o dedo daquele cara e percebe que deveria ter ficado lá desde o começo. Ele faz uma cara tremendamente animada e bem fofa, e com o polegar direito diz que pode ir pra Exua. O cara fica animado vendo o tamanho a fofura daquele bebê
Enquanto ele curte aquela caminhada naquela carruagem, ele pensa que é como se ele tivesse largado a vida dele no palácio para ir servir o exército. Mas talvez esse seria o jeito, afinal, talvez ele possa recuperar seu antigo corpo. Aquele corpo é um corpo que ele refinou e acumulou mana, o suficiente para lutar contra deuses. Em outras palavras, se ele conseguir o corpo dele de volta, ele vai chegar no rank 10 e passar disso como se não fosse nada. E a primeira vez que ele viu aquela luz de um sobrevivente brilhar tanto assim, isso significa que ele deve seguir aquele tio até Eshua. Vai ser muito benéfico para ele sobreviver, sem dúvidas. Enquanto ele pensa, os dois ali conversam dentro daquela carruagem. Por que as forças sagradas estão atrás daquele moleque? E ele também tá curioso sobre isso. Mas aparentemente tem uma profecia que diz que um santo seria acolhido como um filho de Deus. Será que ele vai se tornar o próximo papa? Mas ele não fica nada satisfeito com isso. Então isso quer dizer que a casa Berit está tão desesperada assim para dar luz a um santo? O que será que tá acontecendo ali? Papa, o homem mais forte do clero, que pode usar magia de rank 10. É como se fosse um rei dos clérigos e todos os paladinos. Um ser de poder absoluto, capaz de desafiar até um imperador. E então significa que é por esse motivo que a casa Berit deu a luz aos papas por centenas de anos. E agora que a posição de papa pode ser tomada por um santo, faz sentido que eles estejam completamente desesperados. Agora ele entende porque todas aquelas outras casas estão fazendo de tudo para aniquilar ele e também dar a luz a um novo santo. De repente eles escutam um barulho, alguma pessoa gritando do lado de fora. E lá está ele, falando que já chegaram no ducado, mas infelizmente tem um problema. Enquanto alguns guardians se aproximam, o cara começa a gritar. E os guardians avisam que não podem entrar no ducado por enquanto. Será o que está acontecendo? O cara sai da carruagem, tremendamente grilado. Como meros guardas ousam não deixar eles entrarem naquele ducado? Será que eles não reconhecem o selo da casa Eshua? O que eles estão ensinando aqueles meros guardas, hein? Mas de repente, o cara solta que é claro que não vão deixar eles entrarem. Com um sorriso horripilante, aparentemente um demônio, ele começa a exalar uma aura intensa assassina, dizendo que precisam matar essa criança que possui o sangue de um santo. O moleque na carruagem percebe que tem demônios ali, mas ele sabe que tem certeza que proibiu todos os demônios de atacarem humanos. Será que tem um novo rei demônio na parada? Aqueles guardas já em forma de demônio começam a gritar e a rir, dizendo que aqueles humanos insetos estúpidos não são nada comparado ao rei demônio. Afinal, ele mandou matar todos os santos e seres sagrados. Agora o moleque percebe que realmente tem um novo rei demônio, enquanto aquele demônio diz que sob o comando do novo grande rei esqueleto, Lord Isaac, vão matar o santo. Caramba, que coisa é essa? Quando ele disse pra esses caras matarem os santos, hein? Ele nunca falou esse tipo de coisa. Enquanto o cara continua exalando aquela aura perturbadora junto com aqueles dois. Afinal, se eles não derem a criança pra eles, o grande rei esqueleto Lord Isaac não vai poupar ninguém. Mas de repente, o paladino solta um poder em um dos caras, transformando ele apenas em cinzas, enquanto os outros dois demônios chamam o paladino de covarde. E lá diz como eles ousam dizer tais besteiras na frente do exorcista de Eshua. Ele vai garantir que ele tenha uma morte horripilante e que sinta muita dor. É para eles prestarem atenção que para proteger as pequenas coisas desse mundo, Eshua vai destruir todo o mal, exalando todos os poderes dos paladinos exorcistas. Ele diz que vão levar para os confins do inferno e destruí-los. Olha só, aquele rei patético forçando seus subordinados à morte por causa de um mero desejo imoral. Mas os demônios não estão nem aí, estão indo com tudo pra cima daqueles caras, chamando eles de insetos desprezíveis. Não devem insultar o rei esqueleto Isaac. Enquanto eles partem pra cima, eles gritam o nome do Lord Isaac, enquanto os paladinos reimbuem aura em suas espadas. Outro corre com o jovem mestre, enquanto a carruagem é completamente destruída. Isaac continua tentando ativar a origem da sobrevivência, e isso significa que ele deve liberar magia. Ele então diz pra ouvirem o chamado dele, enquanto percebe o sussurro do observador. Lá está ele, chamando aquele bebê de mestre. O moleque só manda ele ficar calado porque já faz muito tempo que ele não conversa com ele. Afinal, se ele ficar falando muita besteira ali, as pessoas vão descobrir. Enquanto ele está escondido na moita, aquele ser acha que nunca seria capaz de ver o Senhor novamente. Ele também achou que tinha ido de vala dessa vez. Aquele ali é o sussurro, um ser que detecta magia. Ele criou ele porque não tinha como ficar parando para detectar magia no meio de uma luta. E olha só, aquele bicho acabou ganhando consciência própria, mas continua maligno como sempre. Aquele ser acha que o seu senhor roubou um corpo de uma criança e continua tocando de roda naquele cerco preso junto com o bebê. Um jovem mestre diz para aquele ser parar de brincar e olhar para os inimigos. Então aquele sussurro reinicia a magia de detecção e começa a detectar tudo num raio de 100 metros da localização atual dele. Tem cerca
cerca de 88 inimigos demônios. Caramba, 88 demônios. Isso significa que eles querem começar uma guerra, sem dúvidas. Enquanto o sussurro tá dizendo glória. E os demônios lá na guerra dizem rei Isaac. Mas antes do Zack, ele já é cortado ao meio pelos paladinos. Olha só, não sobrou nenhum. Mas agora ele detectou um Lich bem forte aparecendo. Aquele Lich começa a gritar como ousam tocar aquelas mãos sujas no rei dele. Eles vão pagar com a própria vida. Será o que esse cara tá fazendo? O nosso Isaac não entende de nada. É isso aí, é tudo que tem pra hoje. Espero que tenham gostado. A história começou boa e vamos ver o que ele vai fazer com o corpo depois que ele recuperar. Vou deixar aqui uns vídeos parecidos com esse.